Glória a Deus. Irmãos, bom dia. Paz e graça sejam com todos. Você está feliz essa manhã? Espero que sim, em nome de Jesus. Nós vamos dar início a esse momento de culto ao Senhor. E eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Eu queria destacar aqui nessa e mais algumas pequenas passagens, algo maravilhoso que Deus faz, que Deus fez e que Ele continuará fazendo até a volta de Jesus, que é o chamado eficaz, sabe? Deus, Ele nos fez um chamado, e o chamado do Senhor, quando a gente usa essa terminologia eficaz, o que a gente quer dizer é que uma vez que Ele chama, não tem a chance de, sabe, você ficar ali, igual vocês estavam lá me chamando outro dia, e corria o risco de eu não ouvir, corria o risco de eu entrar para dentro, bater e tal. O pessoal do Correio sofre comigo lá, porque aquela distância, né? Aí uma forma deles chamar minha atenção, até porque a gente não tem a campanha lá, é quase derrubar o portão. Mas, mesmo assim, tem vezes que chega lá, fica só o papelzinho, né? Do tipo, tentamos, né, e não conseguimos, então você vai ter que agora ir até o Correio, né, para tirar a sua encomenda. Isso é muito triste. Mas qualquer chamado da nossa parte corre um risco de acontecer sim. A gente pode chamar alguém, pode ligar, né, e não dá certo. Mas com Deus para conosco é diferente, é eficaz. Não tem como Deus nos chamar e a gente simplesmente não ouvir. Né? Isso derruba algumas teses de que Deus fica ali, né, às vezes batendo a porta para que você o ouça e você diz simplesmente não. Gálatas 1, no versículo 15, diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Ele achou por bem, e assim Ele continuou a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Paulo aqui ele está usando, interessantemente assim, o mesmo exemplo do profeta Jeremias, sabe? Não precisa nem abrir, mas se quiser você pode ir lá também. Em Jeremias, também no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. É um chamado, claro, bem objetivo de Deus, né? Jeremias não teve ali uma condicional, né? Eu não vou querer ser profeta, eu vou querer ser jogador de futebol, né? Ele tinha um chamado antes mesmo dele nascer. É um chamado eficaz, né? E o que Deus faz quando a gente lê aqui as Escrituras e vê passagens como essas que corroboram com isso, conforme 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 9, 1:9 diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, olha que coisa maravilhosa a gente entender que não era possível a gente fazer algo assim se fosse segundo o nosso coração, segundo o nosso desejo. Foi uns chamados eternos. Ou seja, não segundo aquilo que a gente pode produzir. A gente pode cair facilmente neste engano por causa da avaliação dos homens, por causa da nossa própria avaliação, de achar eu sou melhor, né, eu tenho condições melhores e por isso ele me chama. Não, ele diz, olha, não é por obra alguma, não foi por condição especial, mas foi antes mesmo dos tempos eternos, ele já havia
feito um chamado. E isso, para a gente concluir aquilo que ele diz ali em Filipenses 1:6, que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para que nós fomos chamados? Por que Deus nos deu um chamado eficaz? Por que Ele nos chamou antes mesmo dos tempos eternos? Por que Ele nos chamou ainda no ventre da nossa mãe? Por que Ele nos chamou se nós não tínhamos nem pegadas, né? Nós não tínhamos história? Porque nós não tínhamos, vamos dizer assim, talentos ou o que poder apresentar a Ele? Simplesmente por causa da sua graça. E por que Ele nos chama com essa graça e nós somos chamados, nós somos aceitos diante dele? Porque o seu chamado é eficaz. Amém? Quando a gente se reúne aqui é justamente por causa de graça, por causa da misericórdia do Senhor. E é por isso que a gente quer adorá-lo também nesta manhã, né? Poder entregar ao Senhor o nosso coração, poder pedir a Ele perdão realmente dos nossos pecados, e não somente pedir, mas com toda a força, e não a força nossa, mas a força que vem do Senhor, abandoná-los, né? Porque é isso que justifica a gente lembrar que a morte de Cristo foi por causa do nosso pecado, e nós temos uma dívida com Ele impagável, mas graças a Deus que em Cristo, ou seja, não só foi pago a dívida anterior, mas também nós fomos aceitos. Amém? Que a gente possa lembrar sempre do chamado eficaz do Senhor em nossas vidas e com isso, a certeza no coração, orar e agradecer a Deus e cultuá-lo com alegria nos nossos corações. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento. E o que nós te pedimos é que o teu nome seja entronizado aqui, Pai, por meio das nossas vidas, aonde o Senhor se faz presente. Ó Pai, nós sabemos que o culto não é, ó Deus, uma apresentação ao Senhor, não é algo que a gente faz para Ti, para somente o Senhor ver, olha como eles estão, mas porque o Senhor está no meio. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. A Tua palavra, Pai, nos mostra que o Teu povo deve exaltá-lo, deve bater palmas, deve cantar, deve orar, deve adorar, porque o Senhor é digno. Obrigado, Pai. Obrigado por ser um Pai presente em nossas vidas, um Pai que nos chama de forma eficaz, e por causa do seu chamado nós estamos aqui nesta manhã, para te engrandecer, para te entronizar. E pedimos, abençoe-nos, ó Pai, nesta manhã, a todos que aqui estão, aqueles que nos assistem, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador, para que a sua luz em nós, o Filho do amor, se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro, és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte,
provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Essa é a verdade da palavra, né? O Senhor nos trouxe vida e nos fez verdadeiramente viver. Amém? Amém. Vamos adorar Ele com essa canção. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos louvar mais uma vez. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Senhor que nos guarda, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Em seus braços, Senhor, em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o nosso descanso, Pai. Em seus braços é o meu descanso. Irmãos, ainda com o coração em adoração, queria orar, queria que a gente pudesse ter um momento de oração. Em seguida, nós também vamos, orar por aqueles que estarão participando também com ofertas e contribuições, com o coração alegre, Mas eu queria que a gente pudesse ter um momento de oração. E nós, às vezes, passamos uma semana, corre o risco de ter tantos afazeres, e não conseguir parar um momento ali para, assim, eu vou dedicar esse momento aqui para falar com Deus. Como a Bíblia diz, Mateus capítulo 6,
longe do público, longe das pessoas, né? Em secreto, porque a Bíblia diz que se você o busca assim, Ele te honra, sabe? Porque você não está fazendo isso às vezes por causa de outras pessoas, para ser visto, né? Para poder talvez não querer que a sua imagem possa parecer de alguém que não tem ali coração do Senhor. Então eu queria que a gente pudesse orar, nós orarmos a Deus, amém? Orar, você falar com Deus, ter um momento de oração coletivamente. A Bíblia nos mostra uma passagem interessante que Jesus, antes de ser preso, né, ele sobe ali naquele lugar, né, chamado Getsemane, onde ele orou, e o relato é que foi uma oração de angústia, de sofrimento, de grande peso, aonde as suas lágrimas, né, eram sangue de tamanha intensidade. E ele retorna aos seus discípulos e eles estavam dormindo. E ele fala com eles assim: olha, nenhuma hora vocês pudessem vigiar comigo. E novamente fizeram, e novamente. Às vezes a gente olha para uma história dessa e pensa: poxa vida, que absurdo, mas quantas vezes nós estamos fazendo iguais, né? Então eu queria que a gente pudesse aqui ter um momento de oração, e de repente o seu coração precisa de um avivamento para isso, sabe? De repente você precisa de confessar a Deus pecados, ou rever a sua posição daquilo que nós iniciamos aqui falando, um chamado. Ele me fez um chamado eficaz, e talvez o chamado na sua vida seja até mesmo um chamado ministerial, né? E talvez você está empurrando isso. Então todos nós devemos sempre lembrar Deus, e talvez Deus esteja usando esse momento para te reforçar sobre isso. Então eu queria que todos nós pudéssemos orar, amém? Em seguida eu vou orar também pelas ofertas, mas vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ter esse momento, e você também que nos acompanha através da internet, né? Tem esse momento de oração em sua casa, com sua família, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Pai. E Deus, nós sabemos que não é pelo muito falar, e também não é pelo poder das nossas palavras, ou pela forma como que dizemos a Ti, porque, ó Deus, sabemos que o poder não está no vaso, mas está no Senhor, está em Tua palavra, está em Teu Espírito Santo. E o Senhor nos deu esta graça, Pai, de podermos chegar a Ti em oração, de podermos falar contigo, de podermos, ó Deus, abrir, rasgar os nossos corações diante de Ti. E Deus, talvez nós estejamos vivendo dias de angústia, dias, ó Deus, de dificuldades, dias em que o nosso coração esteja atribulado por causa das situações ao redor, talvez por causa, ó Deus, de incertezas. Nós estejamos, ó Pai, tirando os olhos de onde vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, através deste momento de oração, que o Senhor possa nos renovar, lembrar-nos, ó Deus, trazer à nossa memória as palavras que nos dão esperança, as palavras que nos fazem lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. Ó Deus, talvez a nossa vida de oração esteja relapsa. Talvez, ó Deus, tenha irmãos aqui que não conseguem mais ter aquele momento, ó Deus, de qualidade, aonde separam um tempo, aonde tem ali um momento de adoração, um momento, ó Deus, de intimidade contigo, e podem compartilhar, ó Deus, o seu coração, mesmo reconhecendo e sabendo que o Senhor conhece todas as coisas. Mas o Senhor é um Deus de relacionamento, é o que a Tua palavra nos mostra. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda-nos nesta manhã, aviva-nos nesta manhã, Pai.
Aviva aquele que está ouvindo também, ó Deus, esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, se o medo das incertezas, se o medo de algum diagnóstico médico, se o medo, ó Deus, de situações complicadas em relacionamento, seja com cônjuge, seja com filhos, seja com pais, faz com que esta pessoa esteja vivendo amargurada, com medo, ó Deus, decepcionada. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor és o mesmo ontem, hoje e sempre, e é aquele que mudou a história de um povo que era nômade, ó Deus, e fez deles uma grande nação, apesar de tamanho, ó Deus, tão pequeno comparado a outras nações, porque o Senhor mostra que não é a força do vaso, que não é por causa daquele barro, mas por causa do Senhor, que o Senhor cria e faz todas as coisas. Tu és um Deus que se revela a cada um de nós, e na Tua palavra Tu nos mostra que és amoroso, que nos chama de filho e que se apresenta como um pai. Deus, aqueles que estão precisando, ó Deus, do amor do Pai, de sentir, ó Pai, o cuidado do Senhor, em nome de Jesus, restaura, ó Deus, estes corações nesta manhã. Aquele que sabe, ó Deus, e que sente um chamado, o chamado eficaz não somente da salvação, mas para cumprir o teu propósito, para cumprir o teu chamado, para cumprir os teus ministérios. Que o Senhor os aviva, Pai, neste dia. Que o Senhor os renove, ó Deus, os faça compreender quem Tu és, o Deus que tira, ó Deus, um exército do meio de um vale de ossos secos, justamente para mostrar que Tu és poderoso, Tu és o Rei de toda a terra. Deus, em nome de Jesus, aquele que precisa talvez de cura, e uma cura, ó Deus, para que novamente tenha esperança, novamente tenha alegria no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor que cura, nós cremos no Senhor que opera milagres. Deus, em nome de Jesus, ministra a Tua cura sobre as nossas vidas. Ó Deus, seja uma cura espiritual, emocional, sentimental, física, nós cremos em Ti, Pai. Deus, nos dê esperança de dias melhores, nos dê, Senhor, uma renovação em nossa vida, para que nós possamos novamente orar, para que nós possamos novamente Te buscar. Se outro dia, se outro tempo, nós éramos pessoas que buscavam a Tua face em todo o tempo, e hoje nós estamos amolecidos quanto a isso. Em nome de Jesus, nós Te clamamos misericórdia, perdão, mas aviva-nos, Senhor. Faz de nós uma nova criatura, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, não é pela nossa força, não é por nós mesmos, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos olhar para Ti com um olhar da mesma admiração do primeiro amor, Pai, contemplando quem Tu és. Aviva-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, Pai. Dê a eles fôlego novo, fôlego de vida. Ó Deus, dê a eles certeza do chamamento, Pai. Em nome de Jesus, queime, Pai, dentro de cada um de nós o fogo da Tua santa presença. A Tua palavra diz que o Teu fogo jamais se apagará, e nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és um Deus, um fogo consumidor. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe aqueles que estarão neste próximo momento, ó Deus, também contribuindo, também ofertando na casa do Senhor como um ato de adoração. Aqueles que fazem, mesmo de casa, que o Teu nome seja engrandecido na vida deles, Pai. Nós Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Amém? Quando nós cantamos uma canção igual essa, eu pelo menos sempre fico refletindo, né, e nos vem pelo menos a minha cabeça, aquela passagem de Romanos, né, onde todas as coisas cooperam. E quando a gente canta Eu Bem Sei, né, que nada acontece sem a sua vontade. Às vezes o dia a dia nosso entender isso é difícil, né? Às vezes acontece coisas na nossa vida que realmente, às vezes, a incredulidade, o pecado da incredulidade pode nos fazer duvidar que todas as coisas acontecem pela vontade de Deus, né? Principalmente, às vezes, coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente se depara com situações, com momentos, com aflições, com dor, com mágoa, até mesmo com sentimentos que a gente não queria que brotasse dentro do nosso coração. E essas situações todas cooperam para isso. E às vezes a gente pode chegar a falar assim, não é possível que isso é pela vontade de Deus, não é possível que isso esteja acontecendo pela vontade de Deus. Mas não é a canção que afirma que todas as coisas acontecem, é a palavra de Deus que afirma que nós somos criados, somos criaturas de um Deus todo soberano e que todas as coisas estão segundo a sua vontade e segundo o seu controle. Cabe a nós olharmos para essas situações através das Escrituras e não através das nossas experiências, daquilo que a gente acha que deve ser. Às vezes a gente tem a fragilidade de achar que as nossas orações não são ouvidas.
que a gente ora e Deus parece estar em silêncio, né? E tem uma frase do Josemar Bessa, alguma citação que ele fez de algum sermão dele, que ele diz que o não de Deus é bênção para nós. Que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que pode ser ofensiva aos ouvidos dele. E que ele nos abençoa em dizer não para nós. Porque se ele dissesse sim, a gente talvez perderia a fé. A gente talvez estaria em situações das quais a gente se afastaria dele. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Paulo, em cima desse capítulo, ele estava falando acerca da salvação. Então, todas as coisas cooperam para que Deus seja glorificado e Cristo exaltado em nossa salvação. Amém? Amém ou não? Parece que vocês estão com sono ainda. Hoje nós vamos caminhar pela graça de Deus mais uma vez nas Escrituras. E se Deus assim nos permitir, nós vamos aprender um pouco acerca, como o pastor Wagner introduziu aí, sobre o chamado, sobre o nosso chamado. Que chamado é esse que Deus tem para nós, né? Às vezes nós olhamos para nossa vida e falamos assim, eu não sei o que é que Deus tem de propósito para mim. Acho que todo mundo já se pegou num pensamento desse, pelo menos uma vez na caminhada cristã. Né? Acho que todo mundo, se esse dia ainda não chegou, talvez seja hoje de você avaliar isso. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem, né? Por que eu fui chamado? Qual que é esse propósito? E muitas vezes nós esquecemos de que a palavra de Deus, ela afirma qual que é esse propósito. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom e seja mal. O propósito para a nossa vida é glorificarmos a Deus, é temer aos seus mandamentos e buscar obediência. Esse é o propósito da nossa vida. E nossa vida glorifica a Deus quando nós estamos em Cristo. Nós só podemos glorificar a Deus se nós estivermos em Cristo e reconhecermos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Assim nós glorificamos a Deus. Perdão. Então, quando nós olhamos para a nossa caminhada, para o nosso chamado, para a nossa fé, falamos assim, qual que é o propósito de Deus? A gente tem que chegar à maturidade de que entender que o propósito de Deus para a nossa vida é o nome dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado. E o nosso chamado, esse chamado eficaz, como o pastor Wagner iniciou aqui muito bem dizendo, ele traz sobre nós grandes implicações para a nossa vida. Ele traz situações das quais talvez a gente não conhece e que nós vamos conhecer as duras penas, as duras maneiras. O chamado de Deus traz grandes responsabilidades para nós sobre as nossas vidas cristãs. E essas implicações, elas, às vezes a gente não consegue observar a grandeza que ela tem. No nosso dia a dia, esse chamado não parece ter o peso e a responsabilidade que ele tem. E nós passamos por situações e sofremos essas consequências. E é sobre essas consequências que eu quero tentar trazer aqui essa noite. Essa manhã, essa noite, né, para quem nos acompanha. Em Romanos capítulo 9, versículo 21, diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso.
Paulo escreveu isso acerca da explicando ali um pouco da predestinação, ou seja, da salvação antes da criação de todas as coisas. Aonde ele exemplificou ali que Deus pode criar algumas pessoas para a sua glória e algumas pessoas realmente para fins que essas pessoas amaram o pecado e não se arrependeram. E a gente sabe que é a condenação eterna. E como Deus pode usar situações difíceis na nossa vida, de situações que vão nos fazer sofrer, nos fazer passar por alguma coisa terrível, se o fim de tudo isso for a sua glória. O nosso chamado à fé, ele traz essas situações. E é um pouco disso que eu quero tentar trazer. E quem de nós pode entender os propósitos de Deus com o nosso chamado? Quem de nós pode entender os propósitos da totalidade de Deus? Nenhum de nós tem essa capacidade. Mas as Escrituras nos dizem que o propósito de Deus com o nosso chamado é a sua própria glória, é a exaltação do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, uma pergunta que pode ser feita é: qual é o propósito de Deus com o meu chamado? Mas essa ainda não é a pergunta central, né? A ideia dessa pergunta é trazer que sempre a glória de Deus vai ficar em evidência. E quando eu digo chamado, eu não estou falando um chamado ministerial, um chamado a exercer louvor, a exercer algum ministério dentro da igreja, alguma liderança. Eu estou falando de um chamado à fé. Qual que é o propósito de Deus com o nosso chamado? A fé. É isso que nós queremos tentar aqui deixar em evidência nessa manhã. E antes de nós caminharmos aqui pelo texto, eu queria orar novamente, porque toda vez que nós nos debruçamos sobre as Escrituras, toda vez que nós nos prostramos diante de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar discernimento. Porque a capacidade humana é totalmente reduzida a nada quando se trata acerca da grandeza e da majestade de Deus. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir estarmos reunidos como tua igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvirmos a sua palavra, sermos exortados, alimentados e instruídos por ela. Aviva, Senhor, o teu Espírito Santo no meio da tua igreja e nos capacita, Pai, a entender a grandeza da tua mensagem. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, mas que o teu Espírito Santo se manifeste aqui nessa manhã e que a tua igreja seja edificada e que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado, não somente hoje, mas por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nós iniciarmos essa caminhada nesse texto sobre o chamado, né, tem um versículo que é um clássico dentro das Escrituras, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É quase um versículo chave quando se trata de chamado, né? Normalmente todo mundo usa essa passagem, né? Mas nós como igrejas deveríamos entender que aqui é uma ordem claríssima de Jesus. Ele disse-lhe aos seus discípulos: vão pelo mundo e falem do evangelho. Vão pelo mundo e ensinem às pessoas tudo aquilo que eu vos ensinei. Tudo aquilo que eu disse para vocês.
E isso é uma ordem claríssima que nós entendemos que Jesus deixou aos seus discípulos, né? E se nós hoje temos acesso à palavra de Deus, se nós hoje conhecemos as Escrituras e temos essa liberdade no nosso país, graças a Deus, é porque os discípulos do passado cumpriram essa ordem. Imaginem se os discípulos do passado tivessem escutado essa ordem de Jesus e falar: não, acho que eu vou ficar aqui mesmo, vamos ficar aqui só em Jerusalém, vamos ficar só aqui na nossa região, a gente faz os cultos aqui, tá ótimo, né? E Deus vai ser glorificado por isso. O resto do mundo talvez não teria acesso à palavra de Deus. O resto do mundo, os gentios, nós, né, o mundo dividido aí no Oriente e no Ocidente, nós não teríamos acesso a essa maravilhosa graça de Deus que é a revelação pela palavra. Então, ou seja, nós como igreja de Cristo, nós temos essa ordem sobre os nossos ombros. E isso aqui, Jesus não disse aqui para A ou B fazer isso, ele disse para todos fazerem. Ele não deu distinção de classe. Fulano vai, ciclano não, o grupo A vai, o grupo B não. Não. Ele disse: vão todos e preguem a todas as pessoas. Isso é algo que está sobre a igreja, não sobre cada vida em distinção. A igreja que é tratada como uma coisa única, o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, recebeu essa ordem. E isso tem que estar na nossa mente para a gente entender, né? E se esses discípulos tivessem sido desobedientes a essa ordem, talvez o mundo teria outro caminho, outro propósito. Talvez Deus teria de ter usado de outros meios para cumprir isso. Mas os discípulos do passado, eles cumpriram essa ordem de Jesus. Eles foram obedientes. E uma questão interna para nós avaliarmos, e nós como igreja estamos cumprindo esse papel de ir e pregar o evangelho? Muitas vezes eu já falei, já repeti isso aqui várias vezes, o pastor Wagner também, todo mundo sabe. Às vezes a gente tem a visão de ir pregar o evangelho, é sair da sua casa, abandonar tudo, largar emprego e ir para outra cidade, outro país. E não é isso que Jesus ensinou. Ele disse para nós falarmos do evangelho para todas as pessoas, em qualquer situação, em qualquer local. Às vezes nós não falamos do evangelho dentro da nossa casa. Às vezes nós não falamos do evangelho com o nosso vizinho, com os nossos amigos, no local de trabalho, por uma série de questões. Mas se nós não falamos, nós estamos sendo desobedientes. Nós não estamos cumprindo com o dever de discípulos de Cristo. E nós sabemos que a desobediência é rebeldia contra Deus. É pecado. E precisa ser pedido perdão. Desobedecer uma ordem de Deus é criar um ídolo dentro de você que a sua opinião vale e não a vontade de Deus. Se nós desobedecemos a Deus, nós estamos criando um ídolo dentro de nós, aonde que aquilo que eu acho é melhor do que aquilo que Cristo disse para fazer. E é sobre essa desobediência ao seu chamado é que eu quero tentar fazer um contraste aqui nessa manhã. Para você que nos acompanha, né? Eu vou usar aqui 2 profetas para a gente tentar fazer esse contraste sobre a obediência e a desobediência ao seu chamado. E não quero firmar um chamado ministerial, um chamado pastoral, não, um chamado à fé.
Porque quando nós negamos esse chamado, nós estamos negando o Deus que nos salvou. Que quando nós estamos negando o nosso chamado, nós estamos diminuindo a obra de Cristo na cruz. E quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, nós estamos em rebeldia e sofremos as consequências da soberana vontade de Deus. Amém? Amém? Então eu quero iniciar aqui com o nosso profeta Jeremias, capítulo 1, tá? O pastor Wagner deu um spoiler aí na sua introdução, né? Mas a partir do capítulo 1, no versículo 1, nós temos assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que lhe eu ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou aqui para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém? Nós conhecemos um pouco da história do profeta Jeremias, a gente já estudou isso algumas vezes, né? Logo no início da tribos, a gente começou com um estudo sobre Jeremias também, e a gente sabe que Jeremias foi chamado muito jovem a esse ministério. Ele recebeu essa ordem muito novo. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que ele tinha em torno de 15 a 16 anos. Ou seja, era um jovem, um adolescente. A tradução aqui diz que era uma criança, né? Mas que ele tinha que cumprir uma ordem de Deus, que era levar uma mensagem a um povo, a uma nação, aonde ele ia pregar aquilo a reis, a governantes, a pessoas totalmente de um escalão alto, e que ele era simplesmente um menino, né? Jeremias foi chamado não para pregar qualquer mensagem, mas para pregar uma mensagem de juízo sobre aquela nação. Além de ter que dar uma notícia para alguém, ele iria dar uma notícia ruim. Ou seja, às vezes a gente tem que dar uma notícia ruim para alguém, a gente busca palavras, a gente ora para conseguir ter discernimento. E Jeremias recebeu a ordem de chegar para um povo e falar assim: se vocês não se arrependerem, Deus vai castigar vocês. Deus vai destruir essa nação. Vocês vão ser presos, vocês vão ser cativos. E ele era um menino que ia falar para governantes, para reis. Então, ou seja, ele recebeu uma responsabilidade muito alta. E o propósito de Deus com o chamado de Jeremias foi basicamente 3, quando a gente lê um pouco
do livro todo de Jeremias é chamar o povo ao arrependimento, anunciar o exílio babilônico e profetizar uma nova aliança. São esses três chamados que Jeremias, são esse chamado de Jeremias com esses três propósitos de Deus. Guardem isso na mente de vocês. Chamar o povo ao arrependimento, anunciar o exílio babilônico e anunciar uma nova aliança. E o Jeremias foi chamado a pregar para pessoas com coração de pedra. Deus já tinha falado com ele assim, você vai pregar, 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 e ninguém vai te ouvir. Os relatos do livro mostram isso. E olha que interessante, no versículo 17 do capítulo 1 ainda, a gente tem assim, você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as autoridades, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Maravilhoso isso, né? E quando nós olhamos para o decorrer da história todo, né, o que a gente vê o que Jeremias passou, tudo que ele sofreu e tudo que ele fez, cumprindo o seu chamado e cumprindo as ordens de Deus, é isso que tem que ficar em evidência para nós. A obediência de Jeremias a fazer aquilo. Logo no capítulo 2, nós temos ali no início, a gente vê que Jeremias cumpriu aquele chamado. Ele começou a obedecer a Deus. Ele foi e fez tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. Agora, em contraste a Jeremias, um outro profeta muito conhecido por nós, o profeta Jonas, né? Então, no capítulo 1 do livro de Jonas, nós vemos assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o barco estava a ponto de despedaçar. Versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque a seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 8. Então lhes disseram: agora tu nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe havia contado. Versículo 11. E então eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar já ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: pegue-me
me lance ao mar, e então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Versículo 15. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. E o Senhor falou ao peixe, e este o vomitou Jonas na terra. E no capítulo 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Amém? Nós conhecemos a história de Jonas, nós já estudamos, pregamos ela aqui com detalhes, mas é algo fantástico para nós, né? E o grande profeta Jonas, a gente até brinca, eu e o pastor Wagner, o homem do peixe, né? E nós vemos claramente a rebeldia de Jonas, a desobediência de Jonas em não cumprir aquele chamado, aquela ordem que ele recebeu de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus, tentou fugir. Ele adiou um pouco os propósitos de Deus. E nós vemos as consequências que aconteceram sobre a sua vida. E essa desobediência do chamado, que foi o que eu iniciei falando, sobre quando nós somos chamados à fé, nós temos aí a questão da obediência e da desobediência. O nosso chamado implica sobre nós essas duas possibilidades: nós sermos obedientes a Deus ou desobedientes. E a desobediência, ela traz consequências sobre a nossa vida. Quando nós somos desobedientes a uma ordem, nós, como igreja de Cristo, nós sofremos essas consequências. Porque o livro de Hebreus nos diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele castiga aquele que Ele ama. E Ele ama a sua igreja. E se a sua igreja está em desobediência, ela vai ser corrigida. E nós não estamos falando de igreja, templo, 4 paredes. Nós estamos falando de cada membro que compõe essa igreja. Se nós somos desobedientes a cumprir esse chamado de Deus, nós vamos sofrer essas consequências. Vocês conseguem perceber o contraste de Jeremias com Jonas? Né? Vocês percebem? O contraste de um com o outro. Olha só rapidamente, Jeremias foi extremamente obediente a Deus, jovem, imaturo, diante de uma situação terrível que era pregar para uma nação inteira. Ele não olhou para as circunstâncias, ele simplesmente obedeceu o chamado de Deus. Ele não olhou para o tamanho da nação, quem que ele teria que enfrentar. Ele não olhou as dificuldades e as consequências que ele teria com aquela pregação, mas ele simplesmente se colocou à vontade de Deus. E Jonas tentou fugir do seu chamado. Jonas, quando a gente olha um pouco na história, Jonas já era um homem temente a Deus, ele já tinha sido chamado antes. Mas ele recebeu esse chamado de ir pregar a cidade de Nínive. E ele não queria pregar em Nínive, porque ele conhecia a história daquele povo, um povo muito terrível, um povo que já tinha feito
coisas absurdas. E ele não imaginava, pelo menos ele não pensava na ideia de que se ele pregasse para aquele povo se arrependesse, Deus teria misericórdia dele. E ele não queria que aquilo acontecesse. E ele tentou fugir desse propósito. Ele tentou fugir dessa circunstância. Mas Deus usa de toda a sua criação, de todos os seus propósitos para fazer os seus desígnios acontecer. E com Jonas ele usou um peixe. O peixe o engoliu e ele ficou ali 3 dias. Parece uma história de pescador isso, né? Parece uma mentira. Alguns teólogos durante muitos anos defenderam a ideia de que isso era uma lenda, era algo que não tinha acontecido. Mas o próprio Jesus citou Jonas em suas pregações. O próprio Jesus usou o grande sinal que Deus fez, foi o que Jonas tinha vivido. Ou seja, o próprio Jesus usou da vida de Jonas para pregar o seu evangelho. E qual que é a diferença do profeta Jeremias e do profeta Jonas para nós? Que é isso que fica em evidência para nós hoje. Qual que é a diferença dos dois? Primeiro, o propósito de Deus foi executado na vida deles de acordo com a vontade de Deus. Os propósitos de Deus não mudaram. Os propósitos de Deus foram executados. E qual que é a diferença deles? As escolhas erradas que a gente faz na vida. A desobediência do nosso chamado. Jeremias encarou o chamado dele de frente e obedeceu a Deus. E Jonas sofreu as consequências por ser desobedientes. E quando nós fazemos essa atitude errada de sermos desobedientes ao chamado de Deus, nós sofremos essas consequências. Às vezes Deus não vai usar um peixe para nos engolir, mas Ele vai muitas vezes nos exortar e nos corrigir da maneira que a gente vai chorar, que a gente vai sentir dor, que a gente vai sair quebrado daquilo ali. Mas o propósito de Deus vai ser cumprido na nossa vida. E muitas vezes nós fomos desobedientes e rejeitamos o chamado de Deus, até mesmo para entrar na fé. Em gente que ouviu o chamado e sempre negou aquilo ali, mas Deus foi tratando e muitas vezes nós viemos ao pó, muitas vezes nós chegamos a Deus todo quebrado. E teve uma vez que eu ouvi uma coisa do Rodolfo Abrantes que eu achei muito interessante, que ele falou assim, muita gente vem até Deus quando é chamado por puro amor, ouviu a primeira vez, entendeu o seu chamado, vai a Deus assim com a sua plena vivacidade, com a sua vida totalmente entregue. Ele fala assim, mas como outras pessoas, vêm a Deus só o pó, já estava todo quebrado pela vida, já tinha sofrido demais. Aí ele ainda falou assim, quando você escutar o chamado de Deus, vai de primeira, não espera ele chamar outras vezes não, porque pode ser pesado. E a obediência ao chamado de Deus, obediência e a desobediência que ela traz consequências na nossa vida. Tanto Jeremias quanto Jonas cumpriram o propósito de Deus. A grande diferença dos dois foram as escolhas erradas. E o livro de Jó traz uma mensagem para nós, lá em capítulo 42, versículo 2, que é um versículo que se tornou talvez até para-choque de caminhão, que diz, sei que podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não sou eu e você que vai fazer os planos de Deus não mudar, não. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer, independente das nossas escolhas. Agora, os meios que Ele vai usar pode trazer consequências para a nossa vida, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa rebeldia,
por conta do nosso pecado. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. E já caminhando, né, para um certo final aqui do nosso texto, tá? O que nós tiramos de lição da obediência de Jeremias e da desobediência de Jonas? O que nós aprendemos com isso? Lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Maravilhoso esse versículo, né? Chega a ser poético, né? A gente pode olhar para um versículo dele e falar assim: nossa, que lindo quando Deus chama, né, os pastores, os líderes a pregar a palavra de Deus. É lindo isso. Mas esse versículo não está falando de pastores e líderes e alguém que foi levantado dentro da igreja. Esse versículo está falando de crentes, de cristãos, de discípulos, daqueles que nasceram de novo, que passaram pela água e foram purificados pelo fogo do Espírito Santo. Ele está falando de mim e de você, independente se a gente ocupa algum cargo de liderança ou não. Esse versículo está falando: vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho, ensinem aquilo que eu ensinei. Aqui tu não está se referindo a chamado ministerial, mas sim a chamado da fé. Todos aqueles que creram em Jesus, eles têm essa ordem sobre a sua vida, de ir e falar de Jesus, sobre as obras e as maravilhas que ele fez a todas as pessoas, e que essas pessoas sejam instruídas e que sejam batizadas, porque é um mandamento de Jesus, é uma ordem direta, o batismo e a ceia. E esse chamado aqui, se ele é negligenciado, o chamado de falar das boas novas de Jesus, nós estamos sendo desobedientes. Esse chamado aqui são sobre as pessoas que estavam condenadas ao inferno, mas que passaram a eternidade na glória com Cristo. Esse chamado de anunciar as boas novas é um chamado da igreja, não é um chamado meu, é um chamado seu, é um chamado de você que nos acompanha pela internet, é um chamado de todos que creram em Jesus Cristo. Jeremias foi levantado a levar uma mensagem de juízo a uma nação inteira. Jonas quis fugir do seu chamado de pregar o arrependimento àquela nação, porque ele saberia que Deus seria misericordioso e perdoaria aquela nação. Nínive foi julgada em outro momento, sofreu as consequências também pelas suas atitudes, mas nós fomos chamar a levar uma boa notícia para as pessoas que estão caminhando ao inferno. Pessoas essas que nós amamos, pessoas dessas que convivem conosco e que nós não temos a coragem e estamos sendo desobedientes a pregar para essas pessoas. Ninguém é chamado a pregar, nenhum dos profetas e nenhum de nós é chamado a pregar quando o mundo está vivendo uma paz. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o inimigo. E se nós não anunciamos a boa nova, nós estamos negligenciando o nosso chamado. Nós estamos falhando como discípulos de Cristo. E isso demonstra uma imensa falta de amor nossa com o nosso próximo. Vocês pararam para pensar nisso? Se nós não falamos de Jesus para aquela pessoa, nós não estamos demonstrando amor por ela.
Que muitas vezes a gente está diante de pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama, mas que a gente sabe que vai causar um clima chato se você tentar confrontar ela com a palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa super bacana, uma pessoa bem de vida, uma família ótima, que você tem uma ótima convivência, mas se você acusa um pecado dela, que não é você acusando, mas a palavra de Deus acusando, vai causar talvez uma situação desagradável. E nós, para não quebrarmos aquele clima agradável que existe, a gente não fala de Jesus com ela. A gente não fala que aquilo que ela está fazendo é errado diante de Deus. E eu tenho certeza que todo mundo já passou ou passa por isso. Seja na escola, seja no trabalho, seja na família, seja dentro da igreja, que às vezes a gente tem a dificuldade de chegar para o nosso irmão e falar que ele está errado, que ele está fazendo uma coisa errada, que ele está vivendo em pecado. Nós temos essa dificuldade. Às vezes a gente olha para o outro irmão e fala assim, não, ele é crente, Deus vai exortar ele da maneira dele. Não, o seu papel é confrontar o pecado dele em amor. Nós não somos mais santos e mais justos do que o outro. Mas nós somos justificados por Cristo igual ele é. Mas ele está errando. E é o nosso papel em amor a Cristo falar desse erro. E aí fica uma pergunta para nós nos avaliarmos. Por que nós estamos negligenciando esse nosso chamado? Por que nós falhamos tanto em obedecer a Deus e a falar do Evangelho de Jesus com quem quer que seja? Eu espero que se isso esteja acontecendo com a sua vida, que você esteja ciente a partir de hoje que as consequências de Deus podem ser pesadas na nossa vida. Porque aquele que negligencia, quase que não sai a palavra, o seu chamado, ele tem rebeldia contra Deus. Ele está desobedecendo uma ordem de Deus. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que fazer isso. Nós não podemos viver de forma que achar que está tudo bem. Que se tu não pregar o Evangelho, outro vai pregar. Sim, os planos de Deus serão feitos independentes de mim e de você. A vontade de Deus é soberana. Os propósitos de Deus não serão anulados porque eu ou você estamos com má vontade, preferimos ficar num clima agradável com todo mundo ao invés de pregar o Evangelho. Deus vai usar de qualquer meio, até as pedras pregarão. Mas as consequências nós sofreremos. Jonas foi parar dentro de um peixe. Não espere que você pare dentro de um peixe também para você reavaliar e se arrepender do seu chamado e da sua desobediência. Os discípulos de Jesus, a igreja, são chamados a ser obedientes. A igreja nunca foi chamada para ser uma igreja rebelde. Todos que foram rebeldes sofreram as consequências diante de Deus. Todos que foram. Nós somos chamados a levar a luz aonde só há trevas. Nós somos chamados a falar da vida aonde só se conhece a morte. Nós somos chamados a levar a palavra de salvação aonde só se conhece a condenação. Esse é o papel da igreja. E nós fomos chamados para isso. Às vezes, eu já citei isso aqui algumas vezes, às vezes você tem dificuldade de começar uma conversa dessa sobre a fé, sobre o combate ao pecado com alguém. Às vezes é difícil, precisa sim uma certa instrução, um certo estudo, mas começa falando de Jesus. Porque todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe o que Jesus fez. Começa falando
o essencial, porque o Evangelho é o Evangelho de Jesus. E se você começa falando sobre a vida de Jesus, você está pregando sobre o Evangelho. Todo mundo sabe falar sobre Jesus Cristo. Todo mundo sabe falar sobre a obra de Jesus que veio à terra da Virgem Maria, que foi um homem justo e santo, que morreu naquela cruz para pagar pelos meus e pelos nossos pecados, para nos garantir a vida eterna, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Todo mundo sabe falar disso. Às vezes você não precisa de usar termos teológicos, de teologias sistemáticas, de ler grandes livros para ensinar alguém sobre a fé. Você só precisa falar de Jesus. Você só precisa falar sobre a sua obra e sobre o que ele fez na sua vida. Para nós finalizarmos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, Paulo escreveu assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. De quem que Paulo estava falando? Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas insignificantes, as desprezadas, as que nada são. De que Paulo estava falando? De nós. Que Deus escolheu aqueles que precisavam de salvação. Deus escolheu aqueles pecadores, os doentes, aqueles que estavam condenados ao inferno. Deus escolheu aqueles que não têm intelecto, aqueles que não têm sabedoria, aqueles que não têm evidência em uma sociedade, para usar esses para envergonhar os grandes do mundo, aqueles que se acham os sábios e os poderosos. Deus escolheu a sua igreja, uma igreja gentia, para pregar a maior mensagem que o mundo já viu, para pregar sobre Cristo naquela cruz, para falar sobre as grandezas do Evangelho. Deus nos chamou a fazer isso. Muitos de nós talvez não vai escrever livros, não vai pregar para grandes multidões, não vai ser pastores de grandes congregações, de grandes igrejas. Às vezes, nenhum de nós vai ficar famosinho na internet. Mas todos nós somos chamados a falar de Jesus. Todos nós recebemos a incumbência de anunciar as boas novas do Evangelho. Todos nós podemos falar de Jesus com alguém, que seja para os nossos filhos em casa, até para os outros da rua, para vizinhos, para colegas de trabalho. Que nós possamos anunciar a grandeza de Cristo. Que nós possamos falar da obra de Jesus. Que nós possamos falar do Evangelho de Jesus, que é o poder para a salvação, que é o poder para tirar pessoas da condenação e trazer para a vida. Não espere você ter que passar por consequências parecidas com Jonas para pregar o Evangelho. Não deixe a desobediência tomar conta do seu coração e da sua vida para você ter coragem de falar de Jesus Cristo. Mas olhe para a vida de Jeremias, que não olhou para as circunstâncias, que não olhou para o mundo, mas confiou no Deus que o chamou, que confiou no Deus que o capacitou e que disse: todas as palavras que saírem da sua boca sou eu que estou dizendo. E procure ser como Jeremias e não como Jonas na obediência. Amém? Feche seus olhos por um instante.
Eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e te glorificamos. Porque a tua graça nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos, condenados e atolados em nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia nos resgatando todos os dias, nos avivando e nos dando a certeza de que é o teu Espírito Santo que nos move a cada manhã. Aviva, Senhor, a tua igreja nesse dia, a todos que nos escutam, a cada família aqui representada, a buscarmos a sermos mais obedientes diante de ti. A sermos obedientes à tua palavra, a sermos obedientes ao teu chamado, a sermos obedientes, Senhor, aos teus desígnios, e não aquilo que nos conforta e que nos leva a uma zona de conforto, a desobediência. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, todas as vezes que fomos egocêntricos e idólatras de nós mesmos e não obedecemos o teu chamado. Aviva-nos, Senhor, a sermos mais servos um do outro e servos da tua igreja, para que possamos anunciar a esse mundo a grandeza da tua obra e a tua glória possa ser anunciada. Não permita, Senhor, que possamos ficar na nossa zona de conforto, mas que possamos ser avivados pelo teu Espírito a levar a tua palavra. Desperta em nós, Senhor, o desejo de servir a Cristo, nosso Mestre, aquele que morreu naquela cruz e pagou pelos nossos pecados. E nos anima, Senhor, a cada manhã a desejarmos cada vez mais a tua palavra. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as nossas negligências, toda vez que adoramos o nosso Deus egocêntrico e que desdenhamos a tua glória, que é única e soberana. Aviva-nos, Senhor, a sermos mais obedientes à tua palavra. Aviva, Senhor, a tua igreja a desejar conhecer mais do nosso Salvador Jesus Cristo. Aviva-nos, Senhor, nesse chamado eficaz, que possamos ser despertados da morte para a vida e que o teu nome seja proclamado todos os dias. Abençoa, Senhor, a todos que nos escutam, a cada família aqui representada e que possamos sair daqui, Senhor, diferentes do modo que entramos. E que o teu nome, que a tua graça, que a tua misericórdia sejam sempre o centro das nossas orações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você continua feliz essa manhã? Isso é bom, né? Recebemos aí uma exortação à palavra, né? Ao evangelho, à pregação. Que você possa ser um Jeremias, né? Um Jeremias em tempos em que você não precisa chegar com uma mensagem que vai fazer com que as pessoas te olhem, né, com a cara fechada, né? E possa anunciar Jesus Cristo. Amém? Vamos já ficar de pé. Nós já vamos terminar. Tem um café, né? Nossa irmã Lúcia nos abençoou ali, cafezinho, chá. Tem também um salgadinho, então até colocar um suco de uva que tem lá também na geladeira lá, para quem quiser. Então tá cedo ainda, dá para comer e até a hora do almoço. Ou então tomar coca, né, Lúcia? A coca vai limpar tudo. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados aí nesta manhã, né, com tudo aquilo que foi dito aqui, tudo aquilo que nós podemos fazer aqui juntos, né? E graças a Deus por isso, né?
quem está em família aí, né? Ou seja, já vive junto, igual tá lá Arlando e Tina, né? Duda e Ana. Mas você que está em família, dê aí, fica juntinho aí. Vocês podem, né? Mamãe. Isso. Amém? Pra gente terminar aí, orando aí em comunhão, em nome de Jesus. Pode estar junto, já estava. Uma família, né? Glória a Deus, né? Amém? Irmãos, Mateus, né, no capítulo, eu não quero ler aqui muito que vai demorado, mas Mateus 25 diz que quando o Filho do Homem vier, né, na sua majestade, todos os anjos com eles, então ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidos em sua presença. E ele vai separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. A igreja é isso aí, sabe? É essa imagem que nós estamos vendo aqui. Nós não somos, né, com exceção de nós que estamos aqui, né, nesse momento aqui da administração, mas nós não podemos estar sozinhos, amém? Nós precisamos uns dos outros. Isso é o que Jesus diz aqui. Ele vai reunir todas as nações diante dele e vai separar ovelhas de bodes, e as ovelhas ali representarão a igreja, que somos nós que estamos aqui neste momento, amém? Então, antes da gente aqui terminar, nós vamos orar, né? Eu pedi que você também ore abençoando aí esta pessoa que está aí do seu lado, que eu tenho certeza que é especial na sua vida, amém? E em seguida nós já vamos orar para ir embora, cantar, e não vai correndo antes de cada um, pelo menos poder dar o toquinho santo aí, né, um com os outros, amém? Então ore por essa pessoa em nome de Jesus. Você ouviu que nós devemos avaliarmos, né, que tipo de servo nós somos. Então, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa em nome de Jesus, manifestando, né, o seu desejo de graça sobre a vida dela. Que ela seja aí um instrumento também nas mãos do Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que nós podemos viver aqui, Pai. Sabemos que, conforme a gente leu aqui agora, esse dia onde o Senhor voltará com toda a sua glória e se sentará no trono, Pai, Ele está por chegar. Nós cremos na vinda de nosso Senhor, de nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquilo que é e que era e que há de vir, o Rei de toda a glória. O Senhor vai reunir diante de Ti a Tua igreja, Pai. Ó Pai, e assim estamos aqui agora reunidos. Ó Deus, de mãos dadas, abraçados. Aí está a família, Pai. Aí estão os filhos e que estão representando aqui a Tua igreja. A união que a Tua palavra diz que nós devemos ter. Nós devemos ser um com os outros, porque a Tua palavra diz que nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E tem tantos que estão perdidos aí fora, precisando que nós sejamos, ó Pai, esta parte do Teu corpo que vai, as pernas que vão, as mãos que batem, ó Deus, e que anunciam a Tua palavra, que anunciam a Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja neste momento, abençoa Teus filhos, abençoa as famílias, abençoa os pais, abençoa, Deus, os filhos, os irmãos, que haja unidade, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. A Tua palavra diz que aonde há a união, aonde há a comunhão, o Senhor ordena a Tua bênção, que assim seja na família, na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. E nós Te agradecemos por este dia, agradecemos por este culto. Que o Teu nome seja engrandecido e abençoe o retorno dos Teus filhos para os seus lares. Que este domingo e que essa semana seja também uma bênção. Em nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Obrigado, Jesus. Amém.
imagem do Deus invisível. Ele é Senhor de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, seja tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Que tudo ele tenha supremacia. Glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, seja tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo eles tenha supremacia. Já não há mais nada, já não há mais nada que a Ele não pertença, que tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, que tudo existe graça, cantemos sim. Que a graça do Senhor Jesus E o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre. para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus O Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para